Ficam agora com a parte 2 do vídeo, o Projeto Tamar. Essas daqui são tartarugas nenéns, né? São nenenzinhas mesmo, tem menos de um mês. Pra vocês verem como elas são pequenininhas, né? E as tartarugas vivem em média 100 anos, então elas são nenéns mesmo. Elas são filhotes da espécie de tartaruga cabeçuda, que a gente chama. Vocês conseguem ver que a cabeça dela é grande mesmo, comparada com o corpo? Então, ela é aquela primeira espécie ali da areia, da direita, que tem o cabeção. Então ela vai crescer, vai ficar mais ou menos daquele tamanho. A gente tem outras cabeçudas aqui no parque, ó, lá naquele outro tanque grandão. Era aquela que o bebê estava em cima? Ou é Não, da frente? aquela da frente, isso. Aí olha só, na areia representam as 5 espécies de tartarugas que vêm pro Brasil. São 7 espécies de tartaruga no mundo todo e 5 vêm pro Brasil. Aquela primeira é a cabeçuda, que é a dos filhotinhos aqui. Ela tem uma cabeça maior, então ela tem um maxilar maior, com uma mordida mais forte. Ela consegue quebrar né, moluscos, crustáceos, enfim. E essa é a utilidade de ter uma boca tão forte, né, que é comer esses alimentos inacessíveis para outras espécies. E aquela segunda ali é uma tartaruga de peixe. Ela geralmente vive em recifes de corais, por isso ela tem meio que um biquinho na boca. Consegue ver que ela tem um biquinho? Para raspar a comida entre os corais. A terceira ali é uma tartaruga oliva. Ela é a menor das tartarugas que vem aqui pro Brasil. E ela é mais proporcionalzinha, né? Aí aquela lá atrás, grandona, da esquerda, é uma tartaruga verde. Ela tem esse nome porque a gordura dela é mais esverdeada, porque ela tem preferência alimentar por algas e plantas subaquáticas. E de tanto ela comer, a gordura dela fica verdinha. E aí aquela última zona grandona é a única que a gente não tem aqui. É a tartaruga gigante ou tartaruga de couro. Ela está muito ameaçada de extinção, é a mais ameaçada de extinção de todas. E ela vem desovar só aqui no Espírito Santo do Brasil inteiro. Ela fica migrando do Espírito Santo para a África, Espírito Santo para a África. Por último, é importante falar que dessas 5 espécies, todas as 5 desovam aqui no Espírito Santo. Algumas menos, outras mais, né? Só que todas desovam aqui. E a de couro só desova aqui, para ressaltar a importância do Estado também na conservação dessas tartarugas, né? Aqui a gente tem a representação dos filhotes andando para o mar, né? Nessa caminhada é muito importante elas verem o reflexo da lua no mar, que assim que elas se orientam, elas são muito sensíveis à luz da lua. Agora, se tiver uma cidade toda luminosa atrás, né, vai atrapalhar a caminhada desses animais pro mar. Porque, ó, vai ter aqui, de um lado vai ter o reflexo da lua no mar, do outro vai ter um outdoor brilhante, trânsito, enfim. O que vai chamar mais atenção, né? E aí, de certa maneira, esses animais se perdem. Já ocorreram inúmeros relatos de tartarugas que foram parar no meio do trânsito, foram atropeladas. E daí a gente vê a estatística, né? Aqui, de 1000 filhotinhos, só um filhote chega à fase adulta. É muito pouco. Isso não só por causa das ameaças humanas, mas também por causa da predação sem ser dos humanos. Tipo, cachorro do mato comem eles, aves comem eles, peixes comem eles. E eles também são muito suscetíveis a bactérias, por serem filhotinhos, são muito sensíveis. A gente só mexe neles com uva, higienizando bem. E aí, mas quando elas crescem, elas viram mais topo de cadeia, né? Mais difícil comer um bicho daquele tamanho. Aí basicamente é isso, gente. Ah, uma coisa legal, uma curiosidade. Vocês sabiam que o sexo das tartarugas é definido pela temperatura da areia? Não sabiam? Então, acima dos 30 graus nasce fêmea e abaixo nasce macho. Entendeu? Interessante. Mas então, numa ninhada, numa posta de uma tartaruga, todas vão nascer do mesmo sexo ou vão nascer diferente? Então, pergunta inteligente, mas é que tem vários fatores, né? Tipo, o ninho, até nascerem as tartarugas, são vários dias que passam. Alguns ficam mais na superfície, outros ficam mais no fundo, e a temperatura oscila também. Então a tendência é nascer mais fêmea, mas tem outros fatores que fazem que nasçam alguns machos misturados, entendeu? Ah, sim. Interessante. Bem interessante, né? E é por isso também que a gente não pode reproduzir elas em lugares fechados. Não seria uma coisa que talvez afetaria elas bem, sabe? Porque elas precisam da caminhada na areia para gravar as características do lugar que elas nasceram.
para poder voltar depois. Esse processo é chamado de imprinting, e também porque elas precisam daquilo que eu falei, da questão da areia certinha, temperatura certinha, voltar para a mesma praia que nasceram. São vários fatores que complicam a reprodução delas em um lugar fechado. Obrigado. Nada, você tem alguma dúvida? Bela apresentação. Vocês estão juntos? Ai, que legal. Primeira vez. Sejam bem-vindos. Obrigado. Aqui a gente tá com 6 tartarugas nesse tanque no total. Aí aquele grandão ali é uma tartaruga de pente. Tá com 24 anos, é o mais velho, tartaruga de pente. De pente? Isso. É porque antigamente, quando não era proibida a caça das tartarugas, quando as fêmeas vinham pra praia pra fazer a desova, eles matavam as fêmeas pra poder consumir carne, consumir os ovos. E no caso daquele ali, eles consumiam casco pra poder fazer peito, bijuteria, de óculos. Aí por isso que ele tem esse nome. Aí tem 24 anos, é mais velho que a gente tem aqui. Aquelas duas ali, no sol que tá no cantinho, são 3 tartarugas verdes, as 3 têm 5 anos na mesma ninhada. E do lado de lá a gente vai ter 2 tartarugas cabeçudas.
que era a mesma espécie dos filhotinhos que estão lá embaixo, no primeiro tanque. Aí uma tem 19 anos e a outra tem 9 anos. Mas do projeto Amar inteira, aquela é a mais velha. É a mais velha. 24 anos, né? Exatamente. Ela fica maior que você. Então, ele tá quase no seu tamanho máximo. Se ele crescer, ele cresce só mais um pouquinho mesmo. Acho que a idade máxima de crescimento Deve ser como se fosse mais ou mais menos ou menos um a adulto. gente. Olha. Agora as tartarugas verdes, elas crescem bastante ainda. Porque Aquelas um tamanho aqui no tanque ele é maior, mas em questão de espécie falando, as tartarugas verdes são maiores. Das 5 espécies que tem aqui no Brasil, ela é a segunda maior. Então ela cresce aí e atinge uma média de 1,40 m, 1,45 m por aí.
Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso passeio no Projeto Tamar. E depois daqui, voltamos para a orla da praia. E bem próximo dali, próximo aos letreiros, uma feirinha super incrível que acontece todo final de semana, com comidas típicas e bastante lembrancinhas para quem quer aproveitar. E para encerrar a noite, ficamos ao som desse incrível saxofonista. E por fim, chegamos ao nosso último dia aqui na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Mas antes, uma passadinha na praia do Bananal. E chegamos ao fim com a nossa última visita na Praia da Costa. E chegamos ao fim de mais uma viagem. Depois aqui da praia, pegamos um avião de volta para Goiânia. Espero que vocês tenham curtido bastante. Isso aqui foi apenas uma fração da nossa viagem. E com certeza recomendamos e esperamos voltar aqui o mais breve possível. E você que gostou do nosso vídeo, peço o apoio do seu like, porque vem aí mais viagens e mais novidades do nosso canal Mundo em Nós.